Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula aí para a execução da nossa belzinha. A minha bel aqui já está pronta com o fio amigurumi, hoje nós vamos terminar a execução dela, fazer o cestinho. Ela ficou bem linda, a diferença da bel do fio amigurumi é de 2 centímetros a mais do que com o fio balloon. Infelizmente a minha com o fio balloon já entreguei, né? Então não tenho como botar aqui para comparar uma com a outra, mas eu gostei de ambos os resultados, a única diferença é esses 2 centímetros aí, porque o fio da amigurumi é um pouquinho mais grosso, né? Então ele deu 2 centímetros de diferença. Ele tem um pouquinho mais de brilho também, né? Que o fio balloon é mais fosco. Mas o fio balloon ele é bem mais macio na hora de crochetar, né? Então eu demorei, quando eu fiz com o fio da balloon, mesmo trabalhando a receita, eu demorei 3 horas a menos na execução. Porque cansa bem menos o braço, né? Com o fio amigurumi eu demorei 3 horas a mais. Isso que eu já tava com a receita pronta. Mas é que o fio é mais duro, mais rígido, então a gente cansa realmente um pouquinho mais, tá? Mas gostei dos dois resultados, gosto tanto de crochetar com o fio da balloon quanto o amigurumi. Só que quando eu tô com excesso de trabalho assim, eu tento fazer o que eu posso com o fio balloon. E foi o que eu fiz o piloto com o balloon. E o resultado também foi maravilhoso, tá? Então, bora pra nossa última aula. Não esquece, deixa pra mim o like de vocês aí antes do vídeo começar. Aproveitem bem a aula e bora crochetar. Então aqui, ó, pessoal, vou fazer a costurinha dos bracinhos, tá? Eu já costurei o primeiro bracinho aqui. Deixei o fio da costura aqui esperando, porque depois eu encontro os dois e dou um nozinho. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou costurar, porque é bem simples, são só 3 pontinhos que tem aqui, tá? Então eu vou costurar esse bracinho aqui com vocês. Vamos alinhar aqui o bracinho, né, retinho. Vou botar uns alfinetinhos aqui pra ajustar a costura. E agora eu vou costurar aqui, ó, bem rente ao pescoço dela, tá? Bem rente ao pescoço, eu vou fazer a costura. Com o bracinho mais de ladinho assim, ó, não tão retinho, tá? Então, eu vou passar aqui o meu fiozinho para iniciar a minha costura. Não tem muito segredo na costura, né? A costura é a única coisa que ela é chatinha de fazer, né? Mas não é difícil, tá? Mas aqui que é um bracinho bem pequenininho, é bem facinho e rapidinho de costurar. Vou tirar aqui esses alfinetes, que já não preciso mais deles. Muito pra trás, que eu vou voltar um pontinho pra frente. E aqui, tá? Só 3 pontinhos, vocês já conseguem deixar o bracinho bem firmezinho, tá? E daí aqui embaixo eu também vou dar um pontinho na lateral aqui pra ele ficar bem ajeitadinho, na posição certinha. Daí, quando eu for fazer esse pontinho aqui, eu já vou sair aqui, pra depois fazer ali em cima também o mesmo pontinho. Só que aqui, como minha posição é meio ingrata, né, vou fazer uma escalinha aqui pra voltar lá em cima agora, pelo mesmo ponto. Aqui. E aqui. E daí vou dar um também aqui, pra dar uma apertadinha aqui desse lado. Aqui. Vou ver aqui se eles estão bem posicionados. Vou ajustar aqui minha fibra para não ficar aparecendo. E agora eu vou encontrar as duas pontas das costuras aqui para dar um nozinho neles junto. E esconder lá pra dentro. E daí aqui nas duas pontinhas, que eu saí no mesmo ponto ali, né? Eu dou um nozinho triplo, para essa costura não soltar. E vou perder esses fios lá pra dentro da minha abelhinha.
Agora eu vou pegar uma agulha mais comprida que vai me poder esconder esses fios lá pra dentro, voltando aqui pelo mesmo ponto, para não marcar. Então, agora eu vou passar aqui meu fio. E agora eu vou ajustar para não ficar repuxado aqui. Tá? Aqui. Aqui. E vou ajustar os meus bracinhos aqui também para isso ficar direitinho. Tá? Então, tá costurado o bracinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai a posição para costurar nossos pezinhos, porque o processo de costura vai ser o mesmo, então não vou fazer com vocês, porque é o mesmo, exatamente o mesmo processo. E o rabinho e as anteninhas, tá? As patinhas a gente vai costurar assim, ó. Vocês vão ver que de um lado da patinha ela tem bem certinho aqui um calombinho, ó. Tá? E essa parte aqui é pra cima, tá? Então, vocês vão vir aqui, ó, rente ao anel mágico. Vão botar as patinhas nesta posição assim, ó. Pra ela ficar sentadinha depois dentro do cestinho, tá? Então, as patinhas a gente vai costurar assim. Vou botar o alfinete aqui só pra vocês conseguirem ver como que eu vou costurar elas, tá? Depois eu vou fazer as minhas costurinhas aqui e mostro pra vocês. Porque a costurinha, como eu falei, né? O mesmo processo ali dos braços, tá? Então, não vou seguir todas as costurinhas pra gente não perder tanto tempo assim, tá? Então, eu vou costurar as patinhas assim, ó. Nesta posiçãozinha pra ela ficar sentadinha, tá? Bem rente ao anel mágico, tá? Então, vou fazer a costurinha das minhas patinhas aqui e volto pra mostrar pra vocês a posição do rabinho, então, pra costura. Então, aqui, ó, pessoal. Antes de eu passar a posição aqui onde eu fiz as costuras, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai costurar as asinhas, tá? Eu vou colocar as asinhas dela aqui bem no meio das costinhas dela. E como a gente não deixou fio aqui pra costura da asinha, eu botei um fio branco numa agulha. Eu peguei uma agulha um pouquinho mais longa pra atravessar aqui pela frente da barriguinha dela. Daí eu vou entrar com esse fio aqui pela frente e vou cair aqui nas asinhas dela atrás, tá? Porque é aqui que eu vou costurar. Então, aqui, ó. Eu vou posicionar aqui, vou virar as asinhas assim, vou posicionar. Vou tirar o alfinete aqui. E vou vir com esse fio pra chegar com essa agulha pra vir aqui no meio. Tá? Aqui. Bem no meio. Vou deixar uma pontinha lá na frente pra depois eu amarrar, tá? Agora eu vou costurar aqui. De novo, indo lá pra frente. Vou voltar aqui pelo mesmo ponto lá pra trás. Aqui. Assim. Agora eu vou vir aqui no pontinho de baixo e vou fazer de novo a mesma coisa. Vou fazer isso aqui, ó, algumas vezes, indo pra frente e pra trás, sempre voltando no mesmo ponto aqui e sem repuxar aqui na frente pra não repuxar a minha fibra, tá? Então, fazendo assim. Agora eu volto sempre no mesmo ponto pra não aparecer, né? E vou de novo lá atrás, dar mais uma reforçadinha nessas asinhas. Aqui. Aqui. E assim eu vou fazendo até que eu vou ver que a minha asa aqui vai estar bem firmezinha, tá? Vou voltar mais uma vez lá atrás, na meu último pontinho aqui. Aqui a gente vai precisar de uma agulha um pouquinho mais longuinha, né? Pra fazer isso aqui, senão vocês não vão conseguir atravessar aqui pela abelhinha, né? Vai precisar de uma agulha de boneca aqui.
Segurar ela assim que fica mais fácil. Pronto. Agora, quando eu voltar lá, já tá bem firme aqui minha asinha. Quando eu voltar lá agora, eu já vou voltar pra amarrar o fio. Vou encontrar no mesmo lugar aqui onde eu entrei a primeira vez aqui. E vou amarrar as duas pontas aqui e vou perder lá pra dentro. Tem que ser exatamente no mesmo pontinho, tá? Aqui, ó. Agora aqui eu vou dar 3 nozinhos e vou jogar o fio lá pra dentro. E daí então aqui, ó, agora eu botei já em outra agulha aqui, que já não precisa mais de uma agulha tão longa pra voltar, eu já dei os nozinhos pra voltar com esse fio aqui, pra perder ele aqui dentro do meu trabalho, tá? Então aqui, ó. Agora eu vou passar ele aqui, depois vou ajustar aquele pontinho ali, né? Ó, passar uma ponta pra cada lado. Sim. Aqui, e essa para esse lado aqui. Vou cortar aqui os excessos. Aqui. Aqui. Agora eu vou ajustar aqui minha fibra, né, porque eu mexi bastante nela, então vou entrar com a agulha aqui e vou arrumar meus pontos, para não ficar com ponto feio. Vou ajustar bem a minha fibra aqui. Direitinho, para não ficar repuxada. Vamos ver se tá tudo direitinho. E agora aqui a minha asinha, eu posso desvirar ela fazendo assim, pra dar o formatinho dela. Tá? Ó, costuradinho então a nossa asinha, tá? Agora aqui, ó. Aqui, como eu falei pra vocês, bem rente ao anel mágico, foi onde eu costurei as patinhas, tá? Nessa posiçãozinha aqui, ela encaixa bem direitinho, ela tem a curvinha aqui que encaixa bem direitinho aqui, tá? O rabinho aqui dela, né, eu costurei aqui, ó, o anel mágico, uma, duas, na terceira carreira, depois do anel mágico, eu costurei, do mesmo processo que eu costurei, o bracinho eu costurei aqui e aqui, por isso que não costurei com vocês, porque eu já tinha mostrado ali no bracinho. E as anteninhas aqui, eu costurei aqui, ó, aqui tá o anel mágico, e eu vou contar pra baixo do meu anel mágico aqui, ó, anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 carreiras, entre a 10ª e a 11ª carreira é onde eu vou começar a costurar aqui as anteninhas. De distância entre uma anteninha e outra eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos de distância entre uma anteninha e outra. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entre a 10ª e a 11ª depois do anel mágico. É onde a gente vai costurar aqui as anteninhas dela, tá? Então, tá toda costurada aqui a nossa abelhinha, né? Que a parte mais chatinha é a costura. Agora eu vou fazer por último aqui o bordadinho do rosto para nós fazer o cestinho para encerrar a nossa abelhinha. Então aqui, ó, eu já fiz esse ladinho aqui e passei o meu fio já pro outro lado aqui, bem no meinho do meu olho aqui no cantinho, para fazer o outro lado com vocês, tá? É bem facinho, um bordado bem simples de fazer. Eu passei aqui um fiozinho preto na minha agulha. Esse aqui é o fio amigurumi desfiado em 3 fiozinhos, tá? Não deixei ele muito grosso, deixei ele um pouquinho mais fino. Agora eu vou vir aqui, ó, eu tô bem no meinho do meu olho aqui, e eu vou subir aqui na carreirinha de cima, assim, ó. E quando eu descer, eu já vou descer aqui na carreirinha de baixo, assim, pra fazer o cíliozinho, tá? É um bordado bem simples, bem simples mesmo de fazer. Vou ajustar aqui. Agora, quando eu entrar aqui de novo, eu já vou entrar aqui e vou cair com o meu fio aqui por cima, para depois eu entrar ali para fazer o delineado do olhinho, tá? Então, vou perder ele aqui, ó, só para mim poder agora cair aqui no cantinho de dentro do olhinho dela, tá? Então, eu entro aqui agora e vou cair aqui no cantinho do olhinho dela aqui, na frente. E daí eu vou vir aqui
no mesmo lugar onde que eu passei aqui, que eu entrei para fazer os cílios, eu já vou cair aqui de novo, em algum lugar aqui, para depois eu voltar agora lá na sobrancelha, tá? Eu vou fazendo essas passadas de fio aqui, que ele vai trancando já o meu fio, para deixar, para não escapar depois o fiozinho, tá? Então agora eu vou voltar aqui na sobrancelha, aqui no meio da sobrancelha, ali em cima, para fazer uma sobrancelha mais de ladinho, assim. Mais um pra frente aqui, pra ficar igual do outro lado. Precisa ficar idêntico, né, pessoal? Porque isso aqui é um artesanato, né? Nunca vai... Trabalho manual nunca vai ficar idêntico, né? Tá? Agora, quando eu passar aqui na minha sobrancelha, eu já vou cair aqui embaixo pra fazer a boquinha dela mais de ladinho aqui, tá? Então, vou marcar já aqui onde eu vou depois fazer a boquinha dela mais de ladinho. E assim, que é uma boquinha mais tortinha, assim, mais de ladinho, tá? Então, agora eu vou vir aqui, vou contar 1, 2, 3 pra baixo. 1, 2, 3 aqui. E já vou cair aqui embaixo pra fazer a minha boquinha. Já vou passar pra vocês aqui quantas carreirinhas pra baixo do olho a gente vai fazer a boquinha. Então, venho aqui. Vou puxar o meu fiozinho aqui, já vou ajustando aqui pra não ficar marcado. E agora aqui eu vou mais ou menos calcular aqui como é que vai ser essa boquinha. Acho que tem que ir um pontinho mais pra frente aqui. Com muito pro lado. Isso aqui é meio olhômetro, né? Então, vou passar um pontinho pra frente aqui, porque eu acho que não ficou bom. Tá. Agora eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Uma carreirinha pra cima é onde eu vou entrar aqui. E vou voltar. Deixa eu arrumar meu fio aqui que escapou. Tive que trocar minha agulha aqui, porque agora essa agulha já tava muito grande pra cá, tá? Então, agora aqui, ó. Daí eu vou descer aqui na carreirinha de baixo, 2 pontinhos pra baixo aqui, porque é uma boquinha mais de ladinho, né? Então, aqui, ó. No cantinho aqui. Sim. Vou passar esse fiozinho aqui. E daí, agora aqui... Mais uma pra baixo aqui. Passo por trás do meu fio aqui. Sim. Agora sim. E agora venho por trás de novo aqui, pra trancar o fio. E vou perder este fio aqui pelo meu trabalho. Agora sim, acho que eu vou precisar de uma agulha maior. Primeiro eu vou sair aqui, pra ver se a boca ficou certinha. Depois eu ponho numa agulha maior e passo mais vezes. Vou puxar bem aqui pra ajustar bem a minha boquinha. Ajustar bem os meus fios aqui. Pronto. Ó, uma boquinha mais de ladinho. Agora é só eu ajustar aqui os pontinhos, pra ficarem bem bonitinhos. Não ficarem repuxados. Agora eu vou botar este fio aqui na minha agulha e vou tocar ele lá pra dentro. Eu vou esconder ele lá pra trás. Tá? Passando pelo mesmo ponto que eu entrei, uma agulha maior, agora eu vou esconder ele e cortar. Só pra trancar ele. Pronto. E agora sim eu vou cortar este fio aqui e vou vir ali ajustando todos os meus pontos ali pra eles não ficarem repuxados. Tá?
Tirar as felpinhas do fio preto aqui para não ficar aparecendo, tá? Vou arrumar bem a minha boquinha aqui. Ajustar bem os meus pontinhos. E tá pronto o bordadinho do rostinho dela, tá? É um bordadinho bem simplesinho, né, pessoal? Não tem muito segredo, não. Bem facinho de fazer. Não tem narizinho, é só a boquinha de ladinho assim e os olhinhos bordadinhos assim, tá? Depois, agora, eu vou passar no final um blushzinho nas bochechinhas dela e vou fazer os pinguinhos dentro dos olhos. Daí aqui, ó, eu vou usar essa tinta de acrílica aqui, de tecido, rosinha bebê, tá? Mas pode ser uma branca também. Eu sempre gosto de usar essa rosinha aqui, eu acho que ela dá um contraste bem legal com o preto do olhinho. Eu vou pegar aqui uma agulha, pode ser uma agulha de tapeceiro, qualquer coisa que tenha uma base arredondada, aqui, e eu vou fazer assim, ó, vou molhar a minha agulhinha e vou vir aqui no cantinho, vou dar um pinguinho aqui, e 3 pinguinhos aqui embaixo no cantinho. Depois tem que deixar essa tinta secar bem, depois que ela tá bem seca ela não sai, tá? Mas quem tiver receio aí pode passar base de unha no olhinho depois que seca, mas tem que estar bem seco pra passar a base, tá? Aqui. Agora eu vou vir aqui pro outro lado e vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Enquanto que a tinta tá molhada, a gente pode cuidar para não manchar a peça, né? A gente pode tirar e fazer, senão fica direitinho. Isso aqui é um detalhe, né? Quem não quiser não precisa fazer. Eu gosto de fazer em todos os olhinhos de trava preta que eu uso. Eu gosto de fazer porque eu acho que dá um brilhozinho bem legal no olhinho. Dá uma diferença bem legal. Tá? Só isso aqui. Tá prontinho. Agora eu vou deixar secar bem o olhinho, sem bater, né? E vou passar o blushzinho na bochechinha dela. Também é outra coisa que faz toda a diferença, tá? Então, vou pegar aqui meu blushzinho. O pincelzinho, uma cerda bem macia, ou o próprio dedo, como vocês preferirem. E vou passar aqui, ó. Bem embaixo do olhinho dela aqui. Eu vou depositar bem com o pincelzinho aqui. Depois eu venho com o meu dedo e faço assim, ó, pra fixar bem na cerda do fio. Tá? Prontinho aqui. A nossa abelhinha, então, tá prontinha. Vamos agora, então, só fazer o cestinho dela pra nós encerrar todo o processo, tá? Olha que bonitinha que ela fica, tá? Vamos deixar secar bem o olhinho agora, enquanto que ela vai secando aqui, a gente vai fazendo o cestinho dela, tá? Mas a nossa abelhinha, então, tá finalizada. Pra mim fazer as florzinhas, eu vou trabalhar com agulha 1,5 e vou trabalhar aqui com o fio da Cleia 1000 duplo, tá? Como eu falei lá na introdução do vídeo, eu tô trabalhando com sobrinhas de fio da Cleia 1000 e de fios da Anne, tá? Para as peças ficarem pequenas. Então, eu vou começar fazendo as florzinhas. Eu vou fazer 3 florzinhas no total, tá? As cores é opcional, as cores que vocês tiverem disponíveis aí. E agora eu vou subir aqui 32 correntinhas. Então, vou fazer aqui 2, 3, 4, vou até 32. Finalizada aqui as minhas 32 correntinhas, então. Agora eu vou vir aqui, a contar aqui da agulha. Eu vou contar aqui 1, 2, na terceira correntinha eu vou entrar e vou fazer o ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui, até o final, tá? Um ponto baixo para cada correntinha que eu tenho aqui, no total eu vou ter 30 pontos baixos, tá? Então, eu vou seguir trabalhando ponto baixo aqui,
até o final das correntinhas. Cheguei aqui no final, então fiz as minhas 30 correntinhas. Agora que eu vou girar o meu trabalho e vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? Vou pular aqui, ó, no próximo ponto, né? Esse aqui não vou contar, porque é o ponto que eu subi as correntinhas. 1, 2, no terceiro eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. Novamente eu vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 2 pontos de base aqui, 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazer essa sequência aqui até o final, subindo 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, pulo os 2 próximos pontos de base, 1, 2, no terceiro eu entro e faço o ponto baixo, tá? Vou fazer essa sequência aqui até o final e no total aqui eu vou ficar com 10 intervalinhos assim como esse, tá? Cheguei aqui no final, então, dos meus 10 intervalinhos. Agora eu vou girar novamente aqui o meu trabalho e eu vou trabalhar agora dentro desses espaços que eu criei aqui. Então, aqui dentro desse espaço eu vou fazer um ponto baixo, 9 pontos altos, desculpe, 8 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos. Agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo no mesmo ponto, vou pular para o próximo intervalo aqui e vou repetir a mesma sequência. Um ponto baixo, 9 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É o 8, não é 9, tá? Na verdade, assim, ó, aqui você pode fazer 9, 10, 8, quantos vocês quiserem. Na minha outra abelhinha, no outro cestinho, eu botei 9 pontos altos aqui dentro, tá? Nessa daqui eu tô botando 8 porque eu tô fazendo a flor um pouquinho menorzinha que aquela, tá? Eu achei que aquela ficou muito grande. Então, eu diminuí aqui, em vez de 9, eu tô botando 8 pontos baixos dentro de cada intervalinho. Mas, se vocês quiserem, você pode botar 9, 10. Quanto mais pontos altos vocês botarem aqui, maior vai ser a flor, tá? Então, aqui. Então, eu tô fazendo aqui, agora eu pulo pro próximo e sigo a mesma sequência. Um ponto baixo, 8 pontos altos, um ponto baixo, pulo pro próximo, e assim eu vou até preencher aqui todos os meus espaços nessa sequência. Então, eu cheguei aqui no fim, fiz todos os meus bloquinhos aqui. E agora, quando eu chego aqui no final, eu vou vir aqui, ó, no pezinho aqui, ó, da onde a gente iniciou as correntinhas, vou dar um baixíssimo aqui, cortar o fio, e agora essas duas pontas aqui eu vou dar um nozinho bem apertadinho pra poder cortar, tá? Então, aqui eu vou dar um nó bem reforçado, na verdade eu vou dar aqui um nó triplo, pra ter certeza que esse nó não vai soltar. E daí eu posso cortar aqui bem rente ao meu nozinho, tá? Agora aqui vocês têm duas opções, tá, pessoal? Isso aqui vai ser muito do que vocês estão dispostos a fazer, tá? Eu sempre recebo muitas perguntas sobre, fazer colagem nas peças e tal. Gente, eu crocheto bastante, muito. E eu faço, o que eu posso fazer de colagem, eu faço colagem pra ganhar tempo, pra não precisar costurar, tá? A única coisa que eu sempre digo que você tem que ter muito cuidado quando vocês vão comprar uma cola é comprar uma cola de boa qualidade. E aqui nas instruções da cola sempre vem escrito se essa cola pode ser ou não lavada, tá? Todas as colas aqui tem se ela é à base d'água ou não. Eu vou colar essa florzinha aqui com cola pano e depois na hora de colar no cestinho eu vou usar cola de silicone quente. As minhas colas nunca tive problema de mercadoria se desmanchar. Claro que quando eu vejo que é uma coisa que realmente necessita ser costurada, eu costuro, mas se eu posso colar, eu colo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, mas isso aqui é gosto de vocês, tá? Vocês podem colar ou podem costurar. Só tô dando uma dica de vocês sempre usar uma cola de boa qualidade. Eu vou passar a cola aqui e vou ir dobrando a minha flor assim, ó.
tá? Ou costurando, né? O que vocês escolherem, tá? Vou passar e vou fazendo assim, pra ir fechando a minha florzinha. Ela é muito fácil de fazer, né? Tá? Depois, quando eu colar aqui a última partezinha, eu vou botar um alfinete e vou esperar secar. Essa parte eu vou colar com a cola pano, tá? Mas na cestinha, depois eu vou colar com a cola de silicone quente, tá? Que é a cola quente. Ó, eu já tenho duas florzinhas aqui prontas, que já estão até secas, coladas. Vou tirar o alfinete, tá? E a gente vai fazer, então, 3 florzinhas iguais dessa daqui. Então, eu vou fazer a minha colagem dessa daqui. Vocês optem pela colagem, pela costura e já retorno com vocês. Para mim fazer as folhinhas, então, eu vou usar aqui o fiozinho da Anne, um verde mesclado, uma sobrinha que eu tenho aqui de fio. É muito pouco fio que vai para esses florzinhas e acessórios da cestinha, ó. Então, eu vou fazer aqui um anel mágico, tradicional anel mágico aí, como se a gente estivesse iniciando um amigurumi, tá? E daí, agora aqui, dentro do anel mágico, eu vou trabalhar, tá? Eu vou subir aqui 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui 7 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Agora eu vou fazer um ponto alto duplo. Eu vou laçar minha agulha 2 vezes, vou entrar, vou tirar 2 vezes, vou tirar 2 vezes e vou tirar 2 vezes. Novamente eu vou repetir aqui um ponto alto duplo. Então, tiro 2 e tiro 2. Agora eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Opa, deixa eu fazer essa terceira. 3 correntinhas. Agora eu vou vir aqui, ó, no pezinho desse ponto alto duplo aqui, eu venho bem no pezinho dele aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Fazendo um picôzinho. Agora eu vou subir de novo 3 correntinhas. Desculpe, agora eu vou fazer de novo um ponto alto duplo, nada de 3 correntinhas. Então, vem aqui eu vou fazer, ó, tiro 2 e tiro 2, tá? Agora eu vou fazer 7 pontos altos novamente. Então, eu vou laçar aqui e vou fazer 7 pontos altos na sequência de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Agora eu vou subir 2 correntinhas, 1, 2, e vou vir aqui no pezinho, dentro do anel mágico, né? Sempre dentro do anel mágico, vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar este fiozinho aqui, vou puxar esse pontinho aqui, e agora aqui pelo rabinho do meu anel mágico, eu vou encerrar esse meu anel mágico aqui, ó. Vou puxar bem para fechar o meu anel mágico e formar a minha folhinha, tá? Então, é só puxar bem puxadinho aqui. Esse daqui também que eu terminei, eu também vou puxar bem, vou deixar os dois bem cerrados. E aqui atrás, agora com essas 2 pontas aqui, eu vou dar um nozinho triplo também para poder cortar o fio, tá? Que nem eu fiz lá na minha florzinha, tá? Então, vem aqui e faço um nozinho. Opa! Ui, me perdi nos fios aqui. 2, 3. Meus dedos estão tão congelados do frio que tá aqui no sul, porque tá muito frio, que eu perco a sensibilidade, às vezes eu tenho que parar para aquecer meus dedos para continuar crochetando. Acredite, é muito frio, gente, muito frio. Ó, então agora aqui eu corto rente, porque eu dei 3 nozinhos, então não vai desmanchar. E tá pronto aqui a minha folhinha, tá? Bem facinho de fazer, né? Eu vou fazer 4 folhas no total. Aqui é o mesmo esquema lá da folha. Quanto mais pontos altos vocês fizerem aqui dentro, maior vai ser a folha de vocês, tá? Então, aqui, 4 folhinhas, 3 florzinhas. Agora, vamos pra borboleta.
Para a borboletinha, nós também vamos trabalhar o anel mágico, tá? E vamos também trabalhar dentro do anel mágico, tá? Então, aqui, bem facinha também de fazer. Vou fazer aqui meu anel mágico. E vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Agora eu vou fazer ponto alto duplo. Então, eu vou laçar 2 vezes, vou entrar aqui, vou tirar 2, vou tirar 2 e vou tirar 2, tá? Agora, novamente, eu vou fazer outro ponto alto duplo. Deixa eu ajustar esse meu anel aqui. Então, laço 2 vezes, entro, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Então, deixa eu repetir aqui, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho desse ponto e faço o meu picôzinho, né? Trabalhando aqui, então, um baixíssimo para formar o meu picô. Agora, eu vou fazer ponto alto duplo de novo na sequência. 1, 2, 3. Tiro 3 vezes. Agora, 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui embaixo, vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou subir 2 correntinhas apenas. 1, 2. Vou fazer aqui ponto alto. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Agora, eu subo 2 correntinhas. 2. Fecho aqui no pezinho do meu ponto alto, fazendo um picôzinho só de 2 correntinhas. Aqui. Agora, eu vou fazer ponto alto na sequência. Ponto alto. Deixa eu repetir isso daqui. Esses fios fininhos aqui, às vezes a gente se perde aqui nele. Tá. Então, aqui o ponto que fiz o picô, vou fazer o ponto alto, vou repetir o ponto alto aqui. Ponto alto, 2 correntinhas, 1, 2, fecho com o ponto baixo, subo 3 correntinhas, 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer ponto alto duplo, tiro 2 e tiro 2. Ponto alto duplo de novo, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Agora, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fechamos aqui no pezinho para fazer o picô. Com o baixíssimo. Repito o ponto alto duplo. Tiro 2, opa, e tiro 2. E agora eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3 e fecho com o baixíssimo aqui embaixo. Corto este fio. Puxo aqui o meu último ponto. E agora, novamente, é só puxar aqui o rabinho do meu anel mágico para a gente fazer a nossa borboletinha. Ó. Este daqui eu levo lá para trás, porque eu vou fazer igualzinho eu fiz. Puxar ele aqui por dentro do meu anel. Lá na minha folhinha, vou amarrar as 2 pontas aqui atrás. Dando um nozinho triplo para poder cortar, tá? Então, aqui, ó. Vou puxar bem os dois, tanto do anel quanto que eu fechei, e tá pronta a minha borboleta. Muito facinha de fazer, né, pessoal? Tá? Então, aqui vamos puxar bem os dois. E vamos encerrar aqui o nosso trabalhinho, dando um nozinho triplo aqui pra poder cortar. 1, 2 e 3. É muito facinho de fazer essas pecinhas aqui de aplique, tá, pessoal? Vamos cortar aqui rente, ó. Agora, eu vou pegar um fiozinho amarelo ou a cor que vocês escolherem, tá? Eu vou pegar esse amarelinho aqui da Anne, vou cortar um pedacinho dele, que eu vou fazer agora aqui as anteninhas da minha borboletinha. Vou botar aqui na minha agulha de tapeceiro e a gente vai fazer assim, ó. A gente vai passar aqui pelo meio.
aqui, ó, bem no meio da parte de baixo, aqui, ó, é onde eu vou passar. Bem no meio aqui, onde tem o picôzinho, ó. Entre os pontos altos é onde eu vou passar o meu fio, ó. Tá? Então, eu vou deixar uma ponta aqui que depois dê pra mim. Não fique muito curta pra mim amarrar. E eu vou passar aqui, vou voltar aqui no mesmo lugar. Vou passar 3 vezes. Aqui. Agora aqui, novamente, eu vou dar um nozinho triplo. Mas eu não vou cortar o fio, tá? Eu vou dar um nozinho triplo. Pra encerrar aqui, né? Pra firmar. E daí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui. Aqui. 2. E 3. Este nozinho aqui vai ficar pra frente da nossa borboletinha, porque vai ser a cabecinha da nossa borboleta, tá? Agora aqui, onde vai ser as anteninhas depois, eu vou amarrar a pontinha pra cortar. Pra fazer um nozinho na ponta aqui pra poder cortar. Vou definir aqui a altura da minha anteninha que eu quero. Tá bom? Vou fazer o nozinho aqui, passando 2 vezes pra ele ficar mais grossinho. Opa. Aqui. Ó. Vamos juntar aqui. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Cuidar aqui para deixar do mesmo tamanho os 2 ladinhos, né? E vou fazer de novo duplo aqui. Aqui. E aqui, tá? Então, aqui. E agora aqui eu vou cortar rente o meu nozinho. Também. Tá pronto aqui a minha borboletinha. Olha que amorzinho. Agora, se vocês quiserem, né, pegar uma caneta permanente ou uma caneta de tecido e vir aqui e dar 2 pontinhos aqui, bem pequenininhos, para parecer que é os olhinhos dela, podem fazer ela, tá? Tá pronta a minha borboletinha aqui. Bem facinha de fazer, né, pessoal? Muito fácil. Ó. Depois, na hora de fazer a colagem dela, se vocês quiserem dobrar as asinhas dela e colar ela assim, com as asinhas mais dobradas, com as asinhas bem abertas, faremos 3 borboletinhas das cores que vocês optarem em usar, tá? Pra trabalhar o cestinho, eu vou trabalhar com o mesmo marrom que eu trabalhei nela, tá? Depois eu vou intercalar um castanho um pouquinho mais claro. Pra quem aí não pegou a lista de material, na descrição dos vídeos tem o link do vídeo onde eu dou toda a lista de material, tá? Vou trabalhar ainda também no cesto com agulha de 2,5. Então, eu fiz aqui um anel mágico de 6 pontos e na segunda volta aqui eu vou fazer 6 aumentos, tá? Então, no final aqui da segunda volta, que será toda de aumento, eu terei 12 pontos no meu trabalho. Na terceira volta, eu vou trabalhar 1 ponto e um aumento por toda a volta. No final dessa volta aqui, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Para mim ter uma superfície mais redonda aqui do meu cesto, para ele ficar mais redondinho, eu vou fazer as carreiras pares todas em desencontros de aumento, tá? Então, vou explicar para vocês como que a gente vai fazer aqui. Aqui agora, na quarta volta, eu vou trabalhar 1 ponto e um aumento. Agora, eu vou seguir a sequência aqui de 2 pontos, 1, 2 pontos e um aumento. E vou fazer agora essa sequência aqui que seria, né, de 2 pontos e um aumento até o final. Quando eu chegar aqui no final, vai me sobrar um pontinho que eu vou crochetar normalmente, tá? Então, eu sigo aqui agora em 2 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ter 24 pontos no meu trabalho. Cheguei aqui no final, ó, e me sobrou um pontinho depois da sequência de 2 pontos e um aumento. Esse pontinho eu vou crochetar normalmente, juntando com o primeiro ponto que eu fiz aqui. Eu fechei 2 pontinhos aqui. Aqui a única coisa que eu tô fazendo é desencontro de aumentos nas carreiras de número par, pra gente ter uma superfície bem redonda, tá? Agora, na carreira de número 5, eu vou seguir trabalhando 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e um aumento até o final. No final aqui da minha quinta volta, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Agora aqui na minha sexta volta, uma volta de par, né, carreira par, eu vou fazer 2 pontos para iniciar, 1,
2 pontos e um aumento. Agora eu vou seguir a sequência de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Agora vou assim até o final em 4 pontos e um aumento. Quando eu chego no final, sobra 2 pontos que eu crocheto normalmente e eu termino aqui a minha sexta volta com 36 pontos. Cheguei aqui no final, então, com 2 pontinhos me sobrando, que eu vou crochetar ponto sobre ponto. Com os 2 iniciais aqui eu fecho 4 pontinhos, tá? Agora, na carreira de número 7, eu sigo tradicional, 5 pontos e um aumento por toda a minha volta. No final dessa volta aqui, então, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Então, vamos toda essa volta aqui em 5 pontos e um aumento. Agora, na carreira de número 8, é uma carreira par, então a gente vai intercalar novamente aqui nossos aumentos, tá? Então, eu vou iniciar minha volta aqui trabalhando 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Agora, eu vou seguir a sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento. Essa aqui vai ser a sequência agora até o final. No final, vão me restar 3 pontinhos que eu vou crochetar normalmente e eu vou encerrar a volta 8 aqui com 48 pontos. Então, depois que eu fiz todas as minhas sequências aqui de 6 pontos e um aumento, sobrou 3 pontinhos que eu vou crochetar normalmente. 1, 2, 3, juntando com os 3 iniciais aqui, eu fecho 6 pontos também. Agora, na carreira de número 9, a sequência vai ser de 7 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta aqui, então, eu vou ter 54 pontos no meu trabalho. Então, eu vou fazer toda essa volta em 7 pontos e um aumento. Na carreira número 10, eu inicio a minha volta aqui trabalhando 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Agora eu vou fazer 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e um aumento. Essa aqui vai ser a sequência até o final de 8 pontos e um aumento. No final, vão me restar 4 pontos que eu vou crochetar normalmente. E vou encerrar essa volta aqui com 60 pontos no meu trabalho. Cheguei aqui no final da minha volta, então, com 4 pontinhos sobrando que eu crocheto normalmente. 1, 2, 3, 4 pontos. Com os 4 iniciais, eu fecho 8 pontos aqui, tá? Agora, na volta de número 11, eu vou trabalhar 9 pontos e um aumento por toda a minha volta. E no final dessa volta aqui, eu terei 66 pontos no meu trabalho. Na volta de número 12, eu vou iniciar minha volta trabalhando 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Agora eu vou seguir a sequência aqui de 10 pontos e um aumento por toda a minha volta. No final vai me sobrar 5 pontos que eu vou crochetar normalmente e eu vou encerrar essa volta aqui com 72 pontos no nosso trabalho. Então, agora eu sigo em 10 pontos e um aumento até o final. Então, eu cheguei aqui no final da volta de 10 pontos e um aumento, eu tenho 5 pontos que eu vou crochetar os últimos 5 pontos aqui normalmente. 1, 2, 3, 4, 5 pontos com os 5 iniciais aqui, então eu fecho 10 pontinhos e no total eu tenho 72 pontos, tá? A minha base de aumentos aqui fica bem redondinha com os desencontros de aumentos nas carreiras pares, a gente tem um trabalho bem mais circular. Agora, na volta de número 13, eu vou iniciar minha volta aqui trabalhando 23 pontos baixos. Então, vou vir aqui e vou fazer 1, 2 e vou até 23. Depois que eu fiz os meus 23 pontos aqui, eu vou fazer um aumento. E agora eu torno a trabalhar 23 pontos novamente. Então, vou fazer 1, 2 e vou até 23.
Feitos os meus 23 pontos baixos, agora eu vou fazer novamente um aumento. E volto a trabalhar 23 pontos baixos. 1, 2 e vou até 23 de novo. Depois que eu fiz os 23 pontos, aqui me sobrou um pontinho, que é meu último ponto, tá? Esse último ponto eu não vou fazer. Aqui onde eu fiz o 23º ponto, eu vou botar mais um ponto para ser um aumento, tá? Então aqui, ó. Aqui eu vou fazer o aumento. E agora eu vou tirar o meu marcador de pontos aqui. Vou cortar este meu fio aqui e vou dar um acabamento. E aqui eu tenho 75 pontos no meu trabalho. E agora eu vou fazer isso daqui no meu trabalho, ó, para que ele não fique repuxado, tá? Porque o fio amigurumi, ele é mais durinho e ele tende a dar pressão e a gente acabar fechando o trabalho, tá? Mas eu preciso que a minha base fique bem retinha, tá? Então aqui, ó, o último pontinho é o ponto que eu vou fazer o acabamento, então eu vou cortar o meu fio aqui. Vou voltar o meu último ponto aqui. Vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceiro. Aqui. Vou girar o meu trabalho ao avesso, vou pular o último ponto e vou vir aqui no primeiro ponto, passando meu fio aqui para trás, ó. Assim. Agora eu vou vir aqui, ó, por trás do meu último ponto aqui, do aumento aqui, que eu fiz o último pontinho do aumento, eu venho aqui, ó, só pela alcinha de trás, eu passo aqui pelo meio do meu ponto e passo aqui atrás, por entre uns pontinhos aqui, já para ir trancando ele, ó. E aqui, ó, eu faço um falso ponto baixo aqui, pra gente ficar com um acabamento mais bonitinho aqui, tá? Este fio aqui eu vou passar por entre os pontos aqui, pra ele não soltar, e vou cortar ele, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no meu anel mágico. Vou passar esse fio do anel mágico aqui por entre uns pontos, vou cortar, para ele não ficar aparecendo, porque o cestinho fica aberto, então vamos esconder todos os nossos fios soltos, tá? Então eu vou só esconder aqui os meus fios. Vou ajustar bem esse meu último ponto aqui, para ele ficar bem bonitinho. Ó, fica bem direitinho. Vou rematar agora o outro fio aqui do anel mágico, igual eu fiz esse, e já retorno com vocês. Então aqui, ó, pessoal. Rematei todos os meus fios soltos, escondi eles. E agora eu vou vir aqui com a mesma cor de fio, tá? Sem trocar a cor do fio. Vou fazer um acabamento aqui. Agora eu vou vir aqui, ó, vou entrar no meu ponto aqui, por qualquer ponto que você... Não vou vir bem em cima onde eu fiz o acabamento, para não ficar com acabamento em cima de acabamento, tá? Vou vir um pouquinho mais pra frente aqui. Vou puxar esse fio aqui pra trás. Por entre o meu ponto aqui. E agora eu vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer pontos baixos, tá? Então, para cada um desses 75 pontos que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Não façam pontos baixos muito apertados para esse trabalho não repuxar, né? Não fechar. Então, vamos fazer pontos baixos bem folgadinhos aqui por toda a volta. Um ponto baixo para cada ponto. Temos 75 pontos. E temos que preservar os 75 pontos porque nós precisamos de números ímpares para fazer o trabalho que a gente vai fazer nesse cestinho, tá? Então, cuidem para não perder nenhum pontinho aqui no caminho. A gente tem que ficar com números ímpares de ponto aqui. Temos que ficar com os nossos 75 pontos, tá? Então, vamos seguir em ponto baixo até chegar no final. Então, aqui, ó, pessoal, cheguei no último pontinho aqui, bem onde eu comecei, o meu primeiro ponto baixíssimo aqui. E dentro deste ponto aqui, eu vou fazer mais um baixíssimo, tá? Aqui, ó. Vou cortar este fio aqui, vou voltar esse aqui que eu fiz, vou introduzir aqui na minha agulha. E agora eu vou vir aqui dentro do ponto baixíssimo que eu fiz, aqui bem dentro dele, e vou passar esse fio aqui pra trás, ó. Vou puxar bem este fio aqui, pra ele sumir ali, ó, e a gente ficar com um acabamento bem bonito aqui, tá? Agora esses dois aqui, essas duas pontas, eu vou dar um nozinho nelas. E vou esconder elas por entre os meus pontos aqui, que nem eu fiz antes, tá? Então, eu vou dar um nozinho. E vou esconder essas pontas aqui pelo meu trabalho. E aqui fica o meu acabamento do ponto baixíssimo, bem bonitinho. Não aparece, tá? Vamos esconder nossos fiozinhos aqui e eu já retorno. Então, depois que eu rematei aqui os meus fios soltos, a minha base está assim. E agora eu vou começar a subir o meu cestinho, tá? Então agora aqui, ó,
aqui eu tenho os pontos baixíssimos que eu fiz. E aqui atrás, ó, tá duplo, eu tenho o meu ponto, os meus pontos baixos aqui, ó. Aqui tem o baixíssimo na frente e aqui tem o ponto baixo. Então, eu vou vir aqui, ó, no ponto baixo, os baixíssimos vão ficar embaixo do cesto. Vou puxar o meu fiozinho aqui. Vou fechar essa laçada aqui. Vou ajustar bem aqui. E vou colocar o meu ponto baixo aqui. Meu primeiro ponto baixo. Tá? E aqui agora, só pegando os pontos baixos que estão lá atrás, os baixíssimos, eu vou fazer aqui os meus 75 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer um ponto para cada ponto que eu tenho aqui atrás, ó. Pegando aqui o ponto baixo aqui atrás, pelos meus 75 pontos. Lembrando que para nós fazer esse trabalho de cesto aqui, do ponto cesto, a gente tem que ter um número ímpar de pontos, tá? Então, a gente fechou em 75, agora a gente tem que ter 75 pontos aqui, tá? E os pontos baixos vão ficando aqui pro lado de baixo, ó, tá? Então, vamos fazer aqui toda essa volta de ponto sobre os pontos baixos. Cheguei aqui no final dos meus 75 pontos, então, meu trabalho está assim, meus pontos baixíssimos foram preservados aqui, eu trabalhei só nos pontos baixos que estavam lá atrás. Agora, eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho, e aqui, duas coisas que a gente tem que ter aqui para trabalhar o ponto cesto. Primeiro, a gente não pode trabalhar ponto X aqui, tem que ser o ponto V, tá? Então, quem tá acostumado aí fazer o ponto X pegando por cima, o ponto cesto a gente trabalha só com o ponto V, tá? E temos que ter um número ímpar de pontos, como eu falei. Então, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou fazer o ponto baixo normal, tá? Vou marcar o meu primeiro ponto, porque eu não vou trabalhar com início e fim de carreira, tá? Eu vou trabalhar circular igual no amigurumi. Então, é importantíssimo que a gente marque início e fim de carreira. Então, eu fiz o meu primeiro ponto baixo aqui. O meu próximo ponto aqui, eu não vou pegar o ponto baixo assim como eu pegaria. Eu vou pegar ele no pezinho dele aqui embaixo, ó. Embaixo do ponto baixo. Então, eu vou entrar aqui e vou puxar por baixo e vou fazer o ponto baixo alongado. O próximo ponto aqui, eu vou fazer o ponto baixo normal. No próximo ponto aqui, eu vou fazer o ponto baixo alongado, pegando lá embaixo. No próximo, ponto baixo normal. E no próximo aqui, o ponto baixo alongado, tá? E eu vou fazer esse aqui até o final. Um ponto baixo, que eu faço normal, só não faço o ponto X, faço o ponto V. E o próximo, eu pego aqui embaixo no pezinho, em vez de eu pegar aqui, eu pego embaixo no pezinho do ponto e faço o ponto baixo alongado, tá? Então, eu vou seguir essa sequência aqui até o final, fazendo um ponto baixo e um ponto baixo alongado. Essa primeira carreirinha aqui, talvez vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade para enxergar os pontos, porque é a primeira carreira, né? Então, vocês vão fazendo assim, se vocês tiverem dúvida de onde pegar o ponto, né? Pra vocês não se perderem aqui, tá? Porque tem 75 pontos aqui, nós vamos manter os 75 pontos. Então, aqui eu fiz o ponto baixo normal, o próximo é o ponto alongado, tá? Vamos assim, então, até o final. Então, aqui, ó, pessoal, cheguei no final do meu trabalho. Fiz o meu penúltimo ponto aqui, que é o ponto baixo alongado. Agora, o meu último ponto é o mesmo do meu primeiro ponto da carreira, que é o ponto baixo. Então, aqui, ó, eu venho no meu último ponto e faço o meu ponto baixo. Agora, eu vou tirar o meu marcador de pontos. E aqui é onde eu tenho o primeiro ponto baixo da carreira, eu vou fazer o ponto alongado, ó. Então, eu venho aqui, ó. Aqui tá o primeiro ponto, ó. Em vez de eu pegar ele aqui, que eu pegaria ele aqui para fazer o ponto baixo, eu vou pegar ele aqui embaixo no pezinho dele, ó. E vou fazer o ponto baixo alongado. Então, o primeiro ponto dessa volta aqui é um ponto baixo alongado. Vou botar um marcador nele aqui. Agora, aqui no próximo, onde eu tenho o alongado, eu faço o ponto baixo. No próximo aqui, que é o ponto baixo, eu venho no pezinho dele e faço o alongado. Agora, eu vou inverter aqui a carreira, né? O próximo, que é o alongado, eu faço o ponto baixo. Aqui, onde é o ponto baixo, eu faço o alongado. Baixo,
aonde é o baixo, o alongado, tá? Então, eu vou inverter aqui a ordem agora. Onde era ponto baixo, eu faço o alongado. E aqui, ó, o alongado, eu vou fazer o ponto baixo. Aqui no ponto baixo, eu faço o alongado, tá? Vamos seguir assim, trabalhando ainda ponto baixo e alongado até o final, tá? Então, aqui, ó, pessoal, cheguei aqui no final. Fiz aqui, o meu penúltimo ponto é um ponto baixo, e aqui no final que eu tenho ponto baixo, então é o ponto alongado. Então, eu vou vir aqui embaixo e vou puxar o meu ponto alongado. Vou tirar um marcador aqui do meu primeiro ponto. E o meu primeiro ponto aqui é um ponto alongado, né? Terminei com o alongado e inicio com o alongado. Desculpa, iniciei com o alongado e termino com o alongado. Agora, na próxima volta, que a gente já vai para uma próxima volta, que onde era o alongado, eu vou entrar e vou fazer o ponto baixo. E vou marcar, porque esse aqui é sempre o meu primeiro ponto, tá? Então, essa próxima volta aqui, eu começo com o ponto baixo, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, onde era o ponto baixo e vou fazer o meu ponto alongado. Onde era o alongado, eu faço o baixo. Onde é o baixo, eu faço o alongado e assim eu vou seguir sucessivamente. Sempre quando eu chego aqui no final, eu tenho que terminar com o mesmo ponto que eu comecei, porque daí eu já inicio a próxima carreira fazendo o inverso, tá? Então, eu vou seguir essa sequência aqui, sempre fazendo um ponto baixo, um alongado, não tem segredo, parece difícil, mas não é, tá? Só até pegar o jeitinho. Vou seguir aqui por mais 4 voltas, tá? Então, eu vou fazer essa volta aqui, que eu tô aqui, mais 3 voltas no total para fechar mais 4. Com as 2 que nós temos aqui iniciais, a gente vai fechar 7 voltas no total, tá? Então, vamos seguir agora por mais 4 voltinhas, sempre quando eu chego aqui no final, né? Eu coloco o meu marcador de ponto para mim não me perder, tá? Então, aqui, ó, onde é alongado, eu vou fazer o baixo. Onde é um baixo, eu faço o alongado. Onde é o alongado, eu faço o baixo. Onde é o baixo, eu faço o alongado, tá? Vamos assim, então, agora, mais 4 voltinhas, essa e mais 3. Então, aqui, ó, pessoal, fiz as minhas 4 voltinhas aqui, né? Mais as 2 que a gente já tinha feito, né? A gente fechou 6 voltas de ponto sexto aqui, com a primeira volta que a gente fez aqui de pontos baixos, 7 voltas no total. Para vocês contarem as carreiras, vocês vão contar só as carreiras dos pontos alongados aqui. Vocês vêm aqui com só os pontos alongados assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto alongado com a primeira que a gente fez aqui embaixo, lembrando, né, que a gente fez uma de ponto baixo. Tenho 7 carreiras aqui, tá? Então, eu cheguei aqui no final dessa volta e eu, pra fazer a minha troca de cor, quem não vai trocar a cor aqui pode seguir normal, tá? Quem vai fazer esse detalhe aqui com outra cor, vou cortar o meu fiozinho aqui. E a minha troca de cor sempre vai ser feita quando eu termino a minha volta com o ponto alongado e inicio a minha volta com o ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, eu fiz aqui o meu ponto baixo, vou fazer o meu alongado para encerrar a minha volta aqui, e quando eu for fechar esse meu alongado aqui, ó, eu já vou fechar ele com a cor nova, tá? Que eu vou trabalhar aqui. Vou tirar o marcador do meu primeiro ponto aqui. E vou fazer o meu primeiro ponto aqui, que é o ponto baixo, porque eu tenho o primeiro aqui alongado, então vai ser o baixo, né? Daí eu vou vir aqui, ó, nesse pontinho alongado, eu faria o ponto baixo assim, né? Eu vou pegar só na alcinha de trás do ponto baixo aqui, ó. Vou puxar, vou fechar um baixíssimo. Esse fio aqui da cor nova eu vou puxar bem pra sumir com esse meu baixíssimo aqui. Agora eu venho pela frente do meu ponto aqui e faço o ponto baixo normal, tá? Só pra fazer a troca invisível de cor aqui, pra não ficar marcado a troca de cor, tá? Então, aqui, ó, fiz o ponto baixo, o próximo é o alongado aqui no ponto baixo. Próximo, ponto baixo no alongado, e agora a gente vai seguir igual a gente estava trabalhando. Onde é baixo vai ser alongado, onde é alongado vai ser baixo. Esse aqui do baixíssimo, ó, eu vou puxar bem pro meu baixíssimo ficar bem escondidinho, tá? E vou dar um nó com esse que eu terminei o meu trabalho aqui, ó. Vou dar um nozinho neles, depois eu escondo eles lá pra dentro. Aqui. E depois essa troca de cor aqui nem vai aparecer, tá? Então, eu vou vir com o marcador aqui, no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, onde eu fiz a troca de cor, que aqui é o primeiro ponto, e vou marcar o primeiro ponto.
Agora eu vou seguir as carreiras aqui que nem eu tava fazendo, tá? Que eu fiz o alongado, aqui onde é o alongado eu vou fazer o baixo, aqui onde é o baixo eu vou fazer o alongado e vou seguir por mais 4 voltas com essa cor agora, tá? Então agora eu vou fazer 4 voltinhas na nova cor do mesmo jeito que eu tava fazendo, tá? Quando eu chego aqui no final, eu venho direto pro alongado, que eu comecei com baixo, na próxima eu começo com alongado, coloco o marcador e assim sucessivamente, tá? Não é difícil, é só ter um pouquinho de atenção na hora de crochetar, porque esse ponto aqui, né, um pouquinho mais chatinho, mas não é difícil de fazer, tá? Só até pegar o jeitinho. Tá? Então, vamos agora por mais 4 voltinhas para fazer um detalhezinho com outra cor. Então, aqui, ó, pessoal, fiz as minhas 4 voltas nessa corzinha aqui. E daí, para me contar, eu vou vir aqui, ó, só nos alongados, 1, 2, 3, 4 voltas, tá? Agora aqui, ó, fiz o meu penúltimo ponto, eu vou fazer meu último ponto para trocar a cor, que é o alongado, tá? Então, eu vou tirar o marcador aqui do primeiro, vou fazer o último aqui. Quando eu entrar aqui no meu alongado e puxar o fio, na hora de fechar, eu já vou fechar com a cor que eu vou voltar a trabalhar, com o marrom. Aqui. A troca de cor sempre é feita assim, tá, pessoal? Finalizando com o alongado e iniciando com o baixo, senão não dá certo a troca de cor, tá? Não dá uma troca de cor invisível, ó. Agora eu venho aqui, ó, o primeiro que seria o que eu fiz alongado antes, agora é o baixo, eu venho aqui, ó, na alcinha de trás, aqui, entro, puxo, faço o baixíssimo, venho pela parte da frente para fazer o ponto baixo normal, que seria o primeiro ponto aqui, o ponto baixo. Esse baixíssimo aqui, vamos puxar bastante ele e vamos dar um nozinho aqui com a outra cor, depois a gente esconde os fios, como a gente sempre faz, tá? Então, aqui, vamos iniciar a nova carreira com o ponto baixo, tá? Então, aqui tá o meu primeiro ponto. Olha aqui onde a gente fez a troca de cor aquela hora, ó. Não aparece a troca de cor, ó. Tá? Mas tem que fazer a troca de cor assim, encerrando com o alongado e iniciando com o baixo. Tá? Então, aqui, fiz o baixo. Agora, eu venho aqui onde era o baixo e faço o alongado e vou seguir de novo o mesmo processo que a gente estava fazendo até agora. Vim com o meu marcador aqui no primeiro ponto. E agora, eu vou fazer mais 6 voltas, né? Aqui eu era alongado, faço o baixo. Aqui onde era baixo, faço o alongado e vou seguir. Então, aqui, pessoal, finalizadas minhas 6 voltinhas aqui. Só pelos alongados, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltinhas, tá? Agora, a gente vai fazer uma volta aqui de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui não importa se é ponto normal ou ponto alongado, toda essa volta aqui vai ser de ponto baixo, tá? Então, agora eu vou vir aqui fazer um ponto baixo para cada pontinho que eu tenho aqui, tá? Vamos só seguir aqui fazendo, então, uma voltinha de ponto baixo em todos os pontos que eu tenho aqui, que são 75 pontos, né? Então, vamos lá, fazendo ponto baixo até o final. Cheguei aqui no final, então, vou tirar o marcador aqui do meu primeiro ponto, vou cortar este fio e vou fazer o acabamento aqui para encerrar essa peça, tá? Então, vou pegar minha agulha de tapeceiro aqui, vou voltar o meu último pontinho aqui. Vou introduzir o fio aqui na minha agulha pra gente fazer aquele acabamento do falso ponto baixo. Tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho assim, vou pular o primeiro ponto, vou vir no segundo, vou passar o fio lá pra trás. Assim. Vou puxar bem aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, por cima do meu último ponto que eu fiz aqui e vou passar ele pra cá. E já vou passar aqui embaixo em outros pontos aqui para ir prendendo ele, ó. E aqui eu crio um falso pontinho pra gente fazer um acabamentinho aqui no nosso cestinho bem bonitinho, tá? Vou ajustar meu ponto aqui, ele ficar bem direitinho. E agora é só eu esconder e rematar esses fios aqui. Vou fazer todos os acabamentos dos meus fios soltos aqui e já retorno com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, meu cestinho está finalizado, eu fiz todos os acabamentos aqui, os meus fios soltos. O nosso acabamento aqui, nas trocas de cor, é imperceptível, fica muito bonito o acabamento. Este ponto aqui é muito bonito, dá um efeito bem de cesto, bem lindo mesmo. Esse cestinho é legal aqui para várias coisas, né?
para guardar várias coisas, é muito legal de fazer ele, tá? Então, aqui, tá pronto o nosso cestinho. Agora eu vou colocar os apliques do nosso cestinho aqui, as florzinhas, e eu vou colar essas florzinhas aqui com cola quente, tá, pessoal? Então, eu vou fazer as minhas colagens aqui, porque colagem, né, todo mundo sabe fazer. Depois eu venho mostrar pra vocês como que ficou as minhas colagens, tá? Vou deixar bem colorido, bem lindo aqui e já retorno com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, a nossa belzinha finalizada com o fio amigurumi, tá? Ficou bem gracinha, eu acho que, pra mim, ambas, tanto com o fio balloon quanto com o fio amigurumi, ficaram muito legais. Aqui eu fiz toda a colagem das florzinhas, fiz a colagem das borboletas e fiz também a colagem de alguns aviamentinhos aqui pra dar um complemento. Na anteninha dela também botei um aviamento. E aqui está ela, muito fofa, lindinha. A diferença dela pro fio balloon com o fio amigurumi, ela ficou medindo 22 centímetros, tá? Lá no fio balloon, a gente tinha visto no primeiro vídeo da relação dos materiais que com o balloon deu 20 centímetros ela. A diferença é muito pequena, pra falar a verdade, mas tem uma diferença de 2 centímetros. Também com o fio amigurumi tem mais brilho que o fio balloon, né? O fio balloon ele é mais fosco. Porém, o fio balloon é muito mais gostoso de crochetar, muito mais fácil de crochetar. Eu demorei 3 horas a menos na execução da peça com o fio balloon do que com o fio amigurumi. Mas há os prós e os contras, né? Com o fio amigurumi a gente tem aí um brilho bem legal também, uma peça bem legal. Isso é um fio um pouquinho mais durinho. Então, esse tipo assim, quando é mais de uma peça, eu dou preferência, de repente, pra intercalar os fios aí, pra não cansar tanto como foi o caso, né? A outra eu já entreguei, mas eu fiz o piloto com o fio balloon, que cansa menos. E daí fiz aqui a receita pro canal com o fio amigurumi, tá? Mas gostei demais de ambas as peças, eu acho que não tem uma preferida. Gostei das duas, que nosso cestinho. Bem legal, esse ponto é muito bonito. É um cestinho bem legal aí, pra depois a pessoa poder colocar aí o que ela quiser, chaves, ou no banheiro, né? É um cestinho muito legal, tá? Então, tá aqui nossa belzinha no seu cesto de flores. Linda, eu adorei, gostei muito dos dois resultados. Acho que eu não tenho uma preferida, gostei tanto com o balloon quanto com essa. Espero também que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem pra mim o like de vocês aí, que é super importante. Um super beijo a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.